Convido agora o diretor de protocolo, o companheiro Carlos Isoton, para conduzir a reunião. Boa noite a todos. Vocês me ouvem bem? Sim. Positivo. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Na tribuna virtual, Carlos Isoton. Na verdade, eu estou na tribuna veicular, porque eu tive que parar o carro aqui. Hoje eu caí numa cilada de trânsito, então parei o carro e estou fazendo do carro. Carlos Isoton, classificação Odontologia e Implantodontia. Sou associado representativo do Rotary Club do Rio de Janeiro, Sernambetiba, e na atual gestão ocupo o cargo de primeiro diretor de protocolo. O Rotary Internacional tem como presidente para o ano rotário 2022-23 a associada do Rotary Club de Windsor, Roseland, Ontário, Canadá, distrito 4.560, a companheira Jennifer Jones. O distrito 4.571, ao qual os Rotary Clubes presentes e parceiros desta reunião pertencem, é governado pelo associado do Rotary Club de Nova Iguaçu, o companheiro Luiz Carlos Fávaro. E o Rotary Club do Rio de Janeiro, Sernambetiba, clube anfitrião, tem como seu presidente para o atual ano rotário o companheiro José Carlos Braga. Essa é a 37ª reunião do Rotary Club Rio de Janeiro, Sernambetiba, e a terceira reunião interclubes dedicada à governadoria, que fará uma exposição sobre integridade, continuidade. Integração, continuidade. Recebemos os próximos governadores para os anos rotários 2023-24, Pedro Dalboni, 2024-25, Alcione Viana, e 2025-26, Claudinei Magalhães como expositores. Citaremos os clubes e seus presidentes que imparceram conosco esta reunião. Você consegue ver, Carlos? Ainda não. Está parado na tela reunião interclubes. Não, certo. Tudo bem. Sim, agora consigo. Rotary Clube Campos do Jordão, Benedito Mariano dos Santos. Rotary Clube de Copacabana, Zélia Maria de Carvalho. Rotary Clube de Duque de Caxias, Nilo Peçanha, Márcia Denise Amaral Moreira Alves. Rotary Clube de Engenheiro Paulo de Fronten, César Murilo Carvalho e Souza Filho. Rotary Clube de Guararema, Fernando Freire Martins Costa. Passou já. Rotary Clube de Irajá, Cláudio Alencar Soares de Souza. Rotary Clube de Mendes, Giséia Moreira Silveira. Rotary Clube de Mesquita, Paulo Antônio da Silva Ribeiro. Rotary Clube de Nova Iguaçu, Mário da Cunha Soma. Rotary Clube de Petrópolis, Israel Pessoa Delgado. Rotary Clube de Pindamonhangaba, Inácio Satim. Rotary Clube de Piquete, Marco Antônio de Oliveira. Rotary Clube do Rio de Janeiro, Bom Sucesso Ramos, Iagor Esteves Meneghel. Rotary Clube do Rio de Janeiro, Campo Grande, Walter Araújo de Castro. Rotary Clube do Rio de Janeiro, Dois Irmãos, Almira Beck. Rotary Clube do Rio de Janeiro, Grajaú, Maria Lúcia Fernandes Schneider. Rotary Clube do Rio de Janeiro, Guanabara Galeão, Ana Cristina Froni de Macedo.
Rotary Clube do Rio de Janeiro Imperial, Clara Francisca da Silva. Rotary Clube do Rio de Janeiro Madureira, José Guilherme de Moraes Neto. Rotary Clube do Rio de Janeiro Maracanã, Marcos Vinícius Gomes Salomé. Rotary Clube do Rio de Janeiro Penha, Carlos Alberto Quirilos. Rotary Clube do Rio de Janeiro Pilares, Edson Costa Pinto da Cruz. Rotary Clube de Rio de Janeiro Rio Comprido, Ieda de Paiva Porto. Rotary Clube do Rio de Janeiro Rocha Miranda, Rosângela Chalfun de Matos. Rotary Clube do Rio de Janeiro Urca, Maria Nilma Lima de Barros. Rotary Clube do Rio de Janeiro Vesper, Neide Maria Cardoso Araújo. Rotary Clube de São José dos Campos Satélite, Dulcineia e Assudara Itacarambi. Rotary Clube de Volta Redonda, Fernando Pereira de Souza. Rotary Clube Satélite de Mesquita, Comendador, Dilwet Catrambi Filho. Terminaram as projeções, né? Presidindo a reunião virtual de hoje, presidente do Rotary Clube do Rio de Janeiro, Sernambetiba, clube anfitrião, o companheiro José Carlos Braga. Governador eleito, ano rotário 2023-24, associado do Rotary Clube Volta Redonda, o companheiro Pedro Dalboni. Governadora indicada, ano rotário 2024-25, associada do Rotary Clube de Pindamonhangaba, a companheira Alcione Viana. Governador designado indicado, ano rotário 2025-26, associado do Rotary Clube de Piquete, o companheiro Claudinei Magalhães. Representando os demais presidentes dos clubes parceiros, associado e presidente do Rotary Clube de Nova Iguaçu, clube do atual governador do Distrito 4.571, Luiz Carlos Fávaro, o companheiro Mário da Cunha Soma. A informação rotária será a própria palestra. Presidente, coloco-me à disposição e a todos uma excelente reunião. Eu gostaria de falar alguma coisa antes de nós começarmos. Eu queria agradecer a todos que estão presentes e assinalar a presença do nosso governador, Luiz Carlos Fávaro, que estaria à mesa também. Então, eu gostaria de saber se ele gostaria de falar alguma coisa nesse momento. Fávaro. Oi, Zélia. Boa noite. Boa noite a todos. Meu presidente José Carlos Braga, meus presidentes de operação, né? Gostei de ver aqui a quantidade de clubes emparcerados nessa reunião, isso é muito bom. Isso demonstra, né, a união do distrito, né? Isso não tem preço. E eu vim aqui para assistir, né? Quero ver os meus sucessores aí, né? Fazerem suas exposições, e vim aqui prestar atenção, porque essa continuidade ela depende muito de mim, porque dia 1º de julho é a posse do governador Dalboni, mas eu preciso estar lá para dar posse a ele. Se eu não gostar do que acontecer aqui hoje, eu não estarei lá no dia 1º, hein, Dalboni? Gente, vamos prosseguir aí, tá? Desejo aí uma reunião, tenho certeza que vai ser uma reunião magnífica. Um grande abraço a todos. Zélia, muito obrigado, tá, pelo seu convite. Eu, a princípio, não poderia estar aqui. Eu tinha outros compromissos. Eu estava ontem
em Cachoeira Paulista, fazendo visita aos 5 novos clubes, né? Então, ontem estava em Cachoeira Paulista, semana passada já teve Valença, aí vim para... Estava em Conservatório, saí sexta-feira de casa e só vou retornar na sexta-feira que vem. Né? Conservatório, Cachoeira Paulista, agora estou em Paraty e quinta-feira vou para Mangaratiba. Então, estava muito atarefado com esses compromissos todos. Ainda tinha uma reunião para as 19 horas hoje, que não dava tempo de eu estar aqui, mas eu consegui antecipar essa reunião para as 17 horas. Ela terminou às 19h20, e aí eu pude responder a Zélia, que estaria aqui, e agradeço muito o convite. Né? Eu tenho certeza do sucesso dessa reunião. Um grande abraço a todos, tá? E fiquem com Deus. Obrigado, governador. Obrigado pela presença. Bom, nesse momento, convido a presidente da associada do Rotary Club Rio de Janeiro, Grajaú, a companheira Maria Lúcia Fernandes, para apresentar o governador Pedro Dalboni. Boa noite a todos. Na tribuna virtual, Maria Lúcia Fernandes Schneider, associada representativa, classificação contadora, no atual período como presidente do Rotary Club Rio de Janeiro, Grajaú. Apresento agora o currículo do governador Pedro Dalboni. Pedro Luiz Dalboni da Cunha, casado com Jaqueline, advindo o filho Lucas, advogado, e casado com Emily. Formado em Engenharia Civil e Direito, exerce a advocacia em contencioso, civil, família, sucessões, trabalhista e previdenciário. Sócio do escritório Dalboni e advogados associados, atuando na região sul-fluminense. Professor universitário do Centro Universitário de Barra Mansa, nas disciplinas de Direito Civil e Ética Jurídica. Desenvolve o voluntarismo em diversas instituições, destacando-se Associação Comercial de Volta Redonda, APAI Volta Redonda, Observatório Social de Volta Redonda e IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família e Sucessões, onde é diretor nacional de interiorização, vice-presidente da região Sudeste. Ingressou no Rotary Club de Volta Redonda em maio de 2003, tendo exercido a presidência no ano 2008-2009, além de ocupar diversos outros cargos. No Distrito 4600, foi diretor de protocolo nos anos de 2008 a 2018. No Distrito 4.571, foi diretor de protocolo e responsável pela subcomissão da BTRF, regiões A, B e C, no ano 2020-21. Atualmente, governador eleito para o ano 2024-25, 2023-24, do Distrito 4.571. Possui as comendas Paul Harris, 5 Safiras, Paulo Viriato Correia da Costa, Luiz Gonzaga de Souza Clímaco e Renato Frota Azevedo. Agora eu convido o presidente associado do Rotary Club de Pindamonhangaba, o companheiro Inácio Satin. Angélica. Boa noite, companheiros, companheiras. Tendo em vista a indisponibilidade do nosso presidente Inácio Satin de estar comparecendo na reunião por motivos de trabalho, eu farei
a apresentação da nossa governadora indicada. Meu nome é Angélica Albano, minha classificação é advocacia, sou associada representativa do Rotary Club de Pindamonhangaba. Na atual gestão, estou como secretária e presidente eleita para a gestão 2023-24. Com muito prazer, apresento o currículo da minha madrinha e governadora indicada, Alcione. Alcione Maria de Anico de Araújo Viana nasceu na cidade de Tremembé, estado de São Paulo, em 14 de abril de 1961. É brasileira, divorciada, mãe de Francisco Cândido Viana Pereira. Formada em comunicação social, com habilitação em relações públicas e direito pela Universidade de Taubaté, e possui o título de pós-graduação em comunicação empresarial pela mesma universidade. Trabalhou na área de comunicação, relações públicas e governamentais da General Motors do Brasil, de 1994, iniciando como estagiária, até 2017, tendo trabalhado nos Estados Unidos entre 1994 e 1997. Foi presidente do Instituto GM de 2015 a 2017, e sua última função foi de gerente de responsabilidade social corporativa Mercosul. A convite da General Motors, tem atuado desde 2021 como voluntária no programa Todos pela Vacina, do grupo Mulheres do Brasil. No Rotary, foi intercambista do Rotary nas Ilhas Bermudas, apadrinhada pelo Rotary Clube de Pindamonhangaba, em janeiro de 1979 até janeiro de 1980. Bolsista da Fundação Rotária, membro da equipe de IGE, intercâmbio de grupo de estudos para a Áustria, apadrinhada pelo Rotary Clube de São José dos Campos Norte, em abril de 2001. Empossada rotariana em setembro de 2001, no Rotary Clube de Taubaté Oeste, do qual foi presidente na gestão 2003-2004, e associada representativa do Rotary Clube de Pindamonhangaba, desde abril de 2017 até a presente data, da qual foi presidente nas gestões 2020-21 e 2021-22. Foi presidente de diversas comissões distritais, imagem pública do Rotary nas gestões 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 e 2009-2010. Chairman de IGE, intercâmbio de grupo de estudos na gestão 2005-2006, membro da comissão distrital de IGE na gestão 2004-2005, chairman de intercâmbio de jovens do distrito 4.600, em 2005, de 2005 a 2010, coordenadora distrital do Youth Service Research Coordinator, na gestão 2007-2008. Opa, saiu aqui. Membro da Comissão Distrital de Promoção da Convenção de Rotary Internacional, gestão 2015-16, Distrito Rotary Fellowship Chair, 2015-16, Distrito Alumni Chair, 2016-16, governadora assistente nas gestões 2018-19 e 2021-22. Participou de 6 convenções internacionais de Rotary. Participou de diversos encontros de líderes em intercâmbio nas pré-convenções e das seguintes organizações: ABIJ, Associação Brasileira de Intercâmbio de Jovens, o BRASE, Novas Gerações, EMA, Conference for Youth Exchange Officers, UNAM, North American Youth Exchange Network, e recebeu o certificado de mérito
da EMA em 2019. Esse é o pequeno currículo da nossa governadora indicada, Alcione Giannico. Então, convidamos a associada e presidente do Rotary Club de São José dos Campos, satélite, a companheira do Cine Penelope, para falar o currículo do nosso companheiro Claudinei, e governador. Boa noite, já fui apresentado. Obrigada pela oportunidade de poder apresentar o nosso companheiro Claudinei Barros Magalhães. Como o próprio nome dele diz, ele pegou o barro e construiu a própria história, não é isso, Claudinei? Claudinei, com 7 anos de idade, já começou a trabalhar vendendo pão, salgados, picolés, jornais. Mal sabia ele que aí estaria o começo da própria profissão dele. E entre 76 e 81, ele trabalhou como estafeta, de 82 a 84, administrativo. Em 82, ele estava no Rotaract, era um jovem atuante, foi um dos fundadores do Rotaract em Piquete, e em 84 ele já estava como rotariano. Em 85, decidiu trabalhar por conta própria. Entrou como sócio do Rotary Lorena em 2010 e 2011. Antes, ele estava em Piquete. Aí, nesse período, ele foi para Lorena. Em 87, ele funda a empresa atacadista dele e continua com o bar e lanchonete que ele já tinha montado anteriormente. Uma lanchonete que era na rodoviária. Em 2019 e 2020, já no Distrito 4.571, ele participa da Comissão de Arrecadação de Recursos para o Distrito 4.571 e atuou também como governador assistente, coordenador de comissão distrital do DQA. E aí, em 2022 e 2023, ele coordenou o distrito como da região, na parte da região B, e foi também membro da comissão do DQA e da Fundação Rotária. E também, esqueci de falar, de captação de recursos. Em 2022, ele entra para o CER, que é o Centro de Estudos Rotários. Vale destacar que o companheiro Claudinei é um companheiro 100%, tanto em Rotary como em Rotaract. O clube dele, na gestão dele, recebeu o primeiro lugar em DQA. Então, ele trabalhava na comissão e executava o que ele coordenava também lá no clube dele. Parabéns, Claudinei. É uma pessoa que participou de todas as conferências. Por isso, podemos dizer que o Claudinei é um cidadão atuante na comunidade, sempre foi um voluntário, principalmente com relação às entidades sociais, fazendo estatuto, atas, assembleia, manutenção das regularidades dessas associações, conselheiro da SAP. Atualmente, ele está como presidente da SIAP, que é a Assembleia da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Piquete. Claudinei também, fora de Rotary, ele atuou bastante na política. Ele foi vereador 2 anos, 2 vezes, 2 anos não, 8 anos, né, Claudinei? 2 vezes. Uma das vezes ele concorreu com o próprio irmão. Eu estou contando para vocês o que o próprio Claudinei me contou um dia que eu estive lá em Piquete. E os 2 irmãos foram eleitos vereadores. E uma coisa que ele disse que o foco daquele dia foi que o foco dele hoje é Rotary, que ele quer deixar a política partidária para os outros, que ele quer pôr foco em Rotary.
Então, este é o nosso companheiro. Eu não falei todos os detalhes, porque eu tinha todas essas páginas aqui para falar do Claudinei. Mas, em síntese, eu tentei me apropriar do que eu achei significativo e do que o próprio Claudinei me contou. E uma coisa muito interessante, complementando aqui o currículo do Claudinei, quando eu estive num seminário coordenado pelo Janilson, lá em Piquetes, na hora que terminou o evento, quando eu estava saindo, eu perguntei para o senhor, onde é o centro aqui de Piquete? Eu gostaria de conhecer. Ele me explicou, olha, o homem não tinha nada a ver com o outro, era uma pessoa que estava de passagem por ali. Ele falou, o senhor vai descer ali, lá na esquina tem a casa do Claudinei, depois você vai. Falei, nossa, ele era referência para turismo. Depois, quando eu cheguei na praça, uma pessoa viu meu carro e falou, seu carro é de São Paulo. Eu falei, sim. A senhora está passeando? Eu falei, não, eu vim numa reunião de Rotary. Aí ela falou assim, o Claudinei é rotariano, a senhora conhece ele? Então, o Claudinei, pela referência dele, ele acaba pegando o brilho do nome dele, da Estrela do Magalhães, e sendo um destaque na cidade em Rotary. Esse é um dos nossos palestrantes da noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite, obrigado, companheira. Eu solicito a todos os companheiros presentes e convidados que direcionem as suas perguntas diretamente à caixinha da Zélia lá no chat, né? Como isso, né? Clicou em chat, ela abre direcionada a todos, e não nela, mas na caixinha onde diz Zélia Perrucci, e aí ali vocês podem colocar suas dúvidas aí, perguntas aos palestrantes, por favor. Tá ok? Muito obrigado. Presidente, coloco-me à sua disposição. Obrigado, Carlos. Convido agora os governadores Pedro Dalboni, governador indicado Alcione Viana e designado indicado Claudinei Magalhães para desenvolver o tema sugerido. Posso começar? Alcione e Claudinei? Sim, por favor, Dalboni. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Agradeço o convite e vejo aqui uma reunião espetacular, né? Não tem mais de 100, porque a sala deve estar no limite. Então, muito obrigado mais uma vez. A idealização fantástica, né? Então, a liderança do nosso presidente José Braga e todos os demais presidentes que estão participando dessa reunião. E um agradecimento muito especial ao nosso governador Fávaro. Nós, falando em continuidade, não poderia deixar de citar que ele faz parte desse processo. Apesar de ele estar no exercício do mandato, mas as portas sempre estiveram abertas, né? Para mim, com certeza para o governador Alcione e o governador Claudinei. E ontem tivemos a oportunidade de estarmos juntos na fundação do Rotary Clube Satélite Cachoeira Paulista Centenário. Foi a 106ª visita oficial do governador Fávaro. Nós temos que destacar porque o nosso distrito cresceu. A gente sabe que tem um processo que leva, muitas das vezes, à exaustão, mas aquele ambiente, ontem eram também em torno de 100 pessoas, traz uma paz, uma harmonia, e faz com que, muitas das vezes, aquele cansaço que o nosso governador pudesse ter, ele se desfaz naquele mesmo momento. Então, essa é a magia da nossa organização. E, Fábio, fica aqui o meu sincero agradecimento. E no dia 1º de julho não falta não, tá? Seja lá, porque o golpe no Rotary não existe, não. Bom, brincadeiras à parte, é muito importante essa participação do governador atual, o próximo que serei eu, a governadora Alcione e o governador Claudinei. Nós temos a oportunidade de relançar o PLD, o Plano de Liderança de Distrito, uma forma em que nós vamos pensar
esse é o planejamento estratégico, né? Plano de ação do nosso distrito. Muitas das vezes a gente tem ali um ano, passa muito rápido. O vereador Fábio já deve estar sentindo falta, porque já não tem mais aquela intensidade de visitas, e muito em breve passará esse bastão para mim, não é? E, consequentemente, depois eu para o Alcione para o Claudinei para um futuro governador ou governadora que será eleito no próximo ano rotário. E esse é o nosso objetivo nesse encontro, que nós possamos passar um pouco do que nós já temos em mente, e as contribuições dos companheiros são sempre muito valiosas, não é? O nosso distrito, hoje, podemos falar que o governador, ele sozinho não faz nada. Ele precisa do associado, ele precisa do rotariano. Então, nós estamos aqui prontos para servir a quem realmente faz o Rotary, que são os clubes. Então, nós precisamos da ajuda de cada um de vocês. Nós temos ideias e tudo se resume em duas grandes vertentes. Que é o desenvolvimento do quadro associativo e da Fundação Rotária. Isso, com toda certeza, traz como retorno o crescimento desse quadro associativo e a imagem pública que tanto desejamos, não é? E depois tem os desdobramentos dos nossos programas de Rotary, áreas de enfoque, enfim. Eu acho que Alcione e Claudinei podem dar a sua mensagem inicial, para depois nós podemos falar aí do que nós pensamos em termos de DQA e de Fundação Rotária e os desdobramentos. O que você acha, Alcione? Perfeito. Boa noite a todos. Como bem o companheiro e futuro governador Dalboni falou, é uma honra estar aqui com todos vocês, mas tenham certeza, e pelo menos da minha parte, eu acho que esta união que hoje vocês têm visto e nas continuidades, nós, todas as horas que nos encontramos, fazemos questão de registrar a presença de nós quatro juntos, nós devemos muito ao governador Fávaro, que tem feito um brilhante trabalho no nosso distrito. Tem realmente, não, é verdade, eu não sou de contar muitas histórias, eu conto a verdade mesmo. Mas ele tem feito um trabalho muito grande e eu sou fãzona do trabalho que ele e a Kátia vêm realizando dentro do distrito, para nos unir, para principalmente nós trabalharmos o ideal de Rotary, né? Os ideais de Rotary. E por conta disso, nós três que viemos na frente temos uma enorme responsabilidade, né, Dalboni principalmente, muito mais do que eu e depois o Claudinei, de dar continuidade a esse trabalho, a essa união, e porque é isso que nós buscamos quando nós entramos em Rotary. E nós estamos aqui para isso mesmo. Fácil não será, sabemos disso, né? E temos objetivos comuns, compartilhamos de boas ideias em comum, e eu, em especial, não vou deixar de dizer milhares de vezes, né, que o intercâmbio de jovens é a menina dos meus olhos, e a Fundação Rotária também, pois eu ingressei no Rotary através do programa de intercâmbio e fui bolsista da Fundação Rotária. Então, são duas áreas que têm um carinho, que têm um espaço muito especial no meu coração. E, com certeza, terá na minha gestão também. E, para não me delongar mais, eu acho que o próximo agora poderia ser o Claudinei, para a gente poder falar, mas a continuidade, tenho certeza que nós três estamos dispostos a estarmos sempre unidos, conversando e dando continuidade desse belíssimo trabalho que o Fávaro tem iniciado no nosso distrito. Obrigada. Companheiro José Braga, presidente dessa importante célula rotária, o Rotary Clube Rio de Janeiro, Sernambetiba.
Em seu nome e com a sua permissão, eu saúdo todos os integrantes da mesa presidencial, os demais companheiros, companheiras, que prestigiam essa importante reunião rotária. É sempre uma alegria a gente poder participar de uma reunião rotária. A gente vê os amigos, faz novas amizades, é muito importante. O nosso compromisso, eu tenho falado, onde eu tenho passado, eu tenho falado sempre, que é estimular a continuidade, e eu tenho a honra e a alegria de ter aí os meus antecessores aí, como o Luiz Carlos Favaro, como a companheira Alcione bem destacou, tem feito um trabalho de aglutinação, de pacificação do distrito excelente. Então, merece a gente seguir aí os seus ensinamentos. Temos logo depois o Dalboni, esse professor nato, é uma pessoa que tem facilidade de se colocar e de dar sua palavra de incentivo, seu conhecimento rotário, também nos motiva muito. E a companheira Alcione, né, que é uma guerreira, uma companheira de todas as horas, está em todas as frentes, sempre solícita, sempre disposta a servir e ajudar aí os clubes e o distrito a cada dia melhorar mais. O que eu quero destacar é que nós temos que trabalhar nos nossos clubes diariamente a amizade, o companheirismo, a conciliação. E a palavra-chave do nosso fundador, que é a tolerância. Então, precisamos de muita tolerância em virtude da diversidade de lideranças que a gente tem, porque, na realidade, estar presidindo uma célula rotária ou estar à frente de um distrito rotário é você liderar líderes. E liderar líderes, todos sabem que não é fácil. Mas a gente sabe do nosso compromisso e a gente vai dar o nosso melhor para poder fazer o Distrito 4.571 mais forte. Amizade, companheirismo, tolerância. Contem com todo o meu trabalho, com toda a minha dedicação para alavancar a cada dia mais o nosso distrito. Forte abraço a todos, obrigado pela atenção. Claudinei, muito obrigado. Vocês, companheira Zélia, o presidente Braga, pode me colocar como co-host, só para colocar uma planilha, para que a gente possa falar de DQA e Fundação sem ter número. Governador Pedro, eu tenho que passar para você o host, porque essa sala não tem co-host. Aí depois você devolve para mim. Eu vou fazer igual o Pablo fez, vai depender muito, hein? Coloca, vai em... Não, eu posso botar ele para compartilhar. Mais fácil. Pode ser também. Vou deixar você compartilhar. Seguir as orientações aqui do Marcelo. Tá comigo, depois não devolvo não, hein? Tô vendo. Pode ir agora, compartilhe. Aqui para mim não aparece, não. E, podem fazer as perguntas, já podem botar no meu chat as perguntas. Não, pode só compartilhar, tá? Então, mas aqui para mim ainda não estou como co-host. Não, você não vai ficar como co-host, não. Você pode compartilhar. Ah, é? Opa, então, depois você me ensina como é que é isso. Mas não abre aqui para mim o que eu quero. É melhor você passar ele para... Eu queria colocar uma planilha que foi feita sobre DQA e Fundação, mas aqui ele não permite. Não está permitindo você compartilhar? Ele não viu os meus arquivos. E aqui, ó. Bota ele de rosto e depois ele volta. Eu vou botar, mas não interfere muita coisa. Já está como rosto. Tá?
compartilhou, não? Compartilhou, a gente está vendo. Sim, nós estamos vendo. Eu não estou vendo. Estou vendo Jesus, estou vendo a Érica. Bom, se você está vendo, é o que eu preciso. Vamos lá. Essa tela inicial, agora eu estou vendo a Alcione, tá vendo? Podia aumentar. Atual DQA, correto? Pequeno. Tá, peraí. E agora? Melhorou bastante. Ficou melhor. Vamos ver aqui. Bom, companheiros, esse é o diagnóstico atual do nosso distrito, não é? Então, aqui, um número redondo, né, de 1.800 associados, 103 clubes. E aí, essa análise em relação ao número de associados, né, podem perceber que o nosso distrito tem apenas 13 clubes com mais de 30 associados, né? Então, corresponde a muito pouco, são 13% dos clubes. E depois nós fizemos uma separação de 25 a 30 e de 20 a 25. Se observarem nessa última coluna direita, esses 30 clubes correspondem a pouco mais da metade do número de associados. São 970. Esses 30 clubes perfazem 970 associados. Pouco mais da metade do nosso distrito. Então, significa que nós temos 70% dos clubes com menos de 20, 19 para baixo, inclusive com 3 associados. Esse é um quadro que nós analisamos, né? E sempre abertos à revisão, mas observe que nós temos 70 clubes, né, que juntos não atingem a metade do quadro associativo. Esses clubes precisam da nossa ajuda. E esses clubes também devem permitir, né, o nosso acesso, pois todos caminham com o mesmo objetivo, de crescimento. Então, esses dados, eles estão exatamente nesse campo de observações, né? Nós temos esse perfil hoje do nosso quadro associativo e aqui vem um planejamento, né? O que nós pensamos? Bom, primeiro, tem como esse clube com mais de 30 crescer? Tem. Né? Para terem uma ideia, aqui nós temos o presidente Mário Soma. O clube do Mário, ele tem 65 associados. Eu creio que eles devam ter aí uma meta de se tornar o clube número 1 do distrito em termos de DQA. O Rio de Janeiro manteve essa posição por 100 anos. E sempre o líder ele sofre, né? Com todo mundo quer tomar o lugar dele. O Rio de Janeiro tem uma diferença apenas de 12 associados. Creio que é o melhor momento do Nova Iguaçu de tentar se aproximar. Isso faz com que o Rotary do Rio de Janeiro também busque o seu crescimento, porque a meta no centenário era ter 100 associados. Então, nós sabemos que com pandemia tivemos inúmeras baixas, mas precisa também rever o seu quadro associativo, senão vai perder a posição número 1. Não é? Barra da Tijuca, por exemplo, ele pode ser o número 2, se Nova Iguaçu estagnar, Barra está chegando. Não é? Ipanema, o Rotary Clube de Ipanema, ele, por apenas 2 associados, ele chega ao mesmo número do quadro associativo do Barra. Perceberam? Então, pequenas mudanças é possível fazer um crescimento do quadro associativo. O meu clube, o Rotary Clube de Volta Redonda, ele hoje se encontra com 32. Nós temos a meta de chegar a 40. E vendo esse quadro aqui de hoje, nós teremos que chegar pelo menos a 42, não mais a 40. A gente tem que rever essa meta, esse objetivo, porque o objetivo é estar entre os 5 maiores clubes do distrito. E se eu chegar a 40,
eu não estou entre os 5, estou abaixo. Então, vejam o desafio, né, que nós temos pela frente. E aí, olha clubes com potenciais. Por exemplo, Duque de Caxias tem 31. Por que ele não trabalha para chegar a 40? A região é realmente próspera, assim como o próprio Nova Iguaçu tem 65. É possível. Eu vi a Patrícia Maguto e a presidente Neide aqui na tela do Vesper. O Vesper tem 29 associados. Mais um, ele entra nesse grupo dos clubes com mais de 30. Mas, pelo que eu conheço do Vesper, um clube aguerrido, com bons trabalhos, eles vão passar de 30. Mas isso precisa ser discutido, levado para os companheiros, porque não existe meta de 1. Nós precisamos levar isso ao quadro associativo, ao conselho diretor, para que vocês estabeleçam isso juntos, não é? E se nós trabalharmos dessa maneira, olha só, nós temos um crescimento em clubes com mais de 30, vejam ali, 74 novos associados com esse movimento de clubes. E se nós trabalharmos esse outro... Tem um microfone. Agora eu não tenho como ajudar, governador Pedro. Entendi que ela botou viva voz. Por favor, quem está com o microfone aberto, Valdir, governador Valdir, seu microfone está aberto. Ela deve estar ouvindo. Vejam bem, nós criamos aqui, o mínimo nosso seriam 15, mas isso é claro, isso não é nada impositivo, isso aqui é uma proposta, fruto de trabalho, de diálogo, né? Então, nós começamos a buscar aqui os 41 clubes que têm menos de 20 para que eles atinjam 25, perceberam? Então, o nosso maior crescimento está nesse número de clubes. E aí a gente consegue ter um crescimento de 420. E se observarem, é possível. Sabe por quê? O Nilo Peçanha tem 19, o Imperial tem 19, Nilópolis tem 18, Resende 18. Viu como é que é fácil passar para 20 e depois chegar a 25? Então, é possível. E isso num planejamento de 3 anos. Então, passa por mim, pela Alcione, pelo Claudinei. Os clubes, hoje, com menos de 10, que é um percentual muito significativo, estimularmos esse crescimento, com toda certeza, nós conseguiremos aí atingir esses 15. Por exemplo, o Campo Grande, o presidente Bruno, que nós nos conhecemos no PETS complementar de sábado, está entusiasmado, o clube está vibrando, o próprio governador Levez também está muito simpático a toda essa mudança. Olha, de 10 para 15, aparentemente parece fácil, nós sabemos que não, mas não é impossível. Esse é o detalhe, não é? Então, qual foi o objetivo nosso? Que em 2023, 2024, a gente volte a ter um número de associados no momento do redistritamento. Lá, no momento do redistritamento, nós éramos 2.088. Nessa reta final, o governador Fábio já criou o Cachoeira Centenário, já criou o nosso Valença Centenário, ele agora está indo para Paraty, depois tem Mangaratiba, enfim, e tem mais posses, não é? De formas individualizadas ao longo do nosso distrito. Mas nós precisamos aí em torno de 300, quase isso, novos associados. E numa projeção junto com essas 3 gestões, não é? A governadora Alcione atingiria 2.300 e o governador Claudinei 2.500. Aqui 2.510 porque essa soma de 74, 420 e 216 faz o valor de 710. Então, nós teríamos aí 2.500 associados. Isso é extremamente importante quando nós analisamos o planejamento para a Fundação Rotária. Esse momento de
conversar sobre esse crescimento do quadro associativo com os 100 participantes, com os 23 clubes emparcerados, é fundamental, porque nada disso o governador faz sozinho. Quem faz, na verdade, é o presidente do clube com seus associados. Então, é o próprio Rotariano. Esse é o nosso desejo para crescimento do quadro associativo. Bom, falando em quadro associativo, nós temos que agora a outra vertente principal de Rotary é a Fundação Rotária. Fundação Rotária. Nós temos um histórico, por exemplo, o FIDUC 2023-2024, ele será de 34 mil. Sei que são números redondos, né? 34.742, se não me engano. Mas como é que eu chego nessa conta? A contribuição, ou melhor, o investimento feito pelo distrito através dos rotarianos para o fundo anual, e aí nós temos mais de um fundo, né? O fundo anual, o fundo Poliplus, nós conhecemos muito bem, e temos também o fundo de dotação. Então, para nós, em termos de planejamento do futuro do nosso distrito, o investimento para o fundo anual é o melhor, porque, como todos sabem, ele retorna 50% desse valor. Então, dos 72 mil, nós tiramos 5 mil para o fundo de dotação e o restante ele é dividido e vem aqui para o nosso FIDUC, o Fundo Distrital de Utilização Controlada. Do FIDUC, nós tiramos de 10% a 20% do Fundo Poliplus e o resultado disso é dividido em partes iguais para subsídios distritais e globais. Por que eu estou colocando apenas o subsídio distrital? Porque o subsídio distrital ele depende apenas de nós. Existe uma equipe, e aí será no próximo ano liderada pelo Ayrton Ruiz, que vai tratar exatamente dos subsídios, sob a liderança do nosso governador, Guilherme Barbosa. Nosso subsídio é de 15 mil. Do governador Fávaro foi próximo disso, da governadora Alcione vai ser também próximo disso, o Claudinei que vai ter um pouquinho mais, mas nós precisamos sonhar um pouco mais. Nós precisamos entender que a nossa necessidade de um distrito novo, de um distrito grande, de um distrito na região do Rio e São Paulo, região sudeste, nós não podemos ficar com 15 mil dólares e fazer projetos de $1.000. Nós precisamos criar um maior impacto. Esse é o objetivo do plano de ação do Rotary. Ampliar o nosso impacto, aumentar o nosso alcance, consequentemente o nosso engajamento e a nossa capacidade de adaptação. Então, o que nós pensamos? Se observar nessa primeira coluna do FIDUC, nós temos 34 mil, subsídio distrital 15 mil. Isso correspondeu a uma per capita, ou seja, um número de associados à época, $39 por associado. Muitos não contribuíram, mas alguns contribuíram mais e essa divisão per capita de 39. Qual que é o nosso objetivo hoje? Quem já esteve nos nossos treinamentos, viu lá que a meta 2023-2024 é que a gente tenha $150 mil para o fundo anual. Conversando com a governadora Alcione e o governador Claudinei, nós acrescentamos de comum acordo 50 mil a mais. Então, a Alcione vai ter um desafio de 200 mil, o governador Claudinei de 250 mil. Por que isso? Bom, porque nós queremos ter um subsídio distrital mais expressivo para que nós possamos atender as nossas comunidades. E aí, no ano 2026, 27 em diante, podem observar que 150 mil de fundo anual corresponde a um FIDUC de 71 mil. Consequentemente, nós teremos 32 mil de subsídio distrital, é o dobro do que nós teremos em 2023 e 2024. Perceberam? O dobro. E logo depois, observe que nós teremos ali uma contribuição, um investimento per capita de $71.
que é pouco. Eu dividi esse valor em um ano, dá para se diluir isso na própria mensalidade do clube. Corresponderia a R$ 30 por associado. Olha o resultado que isso daria para as nossas comunidades. Não é? E aí, olha, 2027 e 2028, o FIDUC de 200 mil permite um subsídio distrital de $43 mil. E o nosso grande objetivo é chegar nos 50 mil. E aí, lá em 2028, nós teremos $53 mil de subsídio distrital. Com o dólar hoje a R$ 5,00, nós temos aí mais de R$250 mil para que possamos trabalhar com as nossas comunidades. Volto a falar, subsídio distrital depende apenas de nós, não precisa de aprovação na Fundação Rotária. Então, é um dinheiro que o nosso distrito conseguiria fazer o bem para muito mais pessoas, desde que esse compromisso fosse assumido por todos nós. E aí, os nossos objetivos são esses: estimular o investimento no fundo anual, nós falamos em investimento por conta do retorno, né? Aumentando o fundo anual, tem o FEDUC, são essas contas apresentadas. E aí, vejam bem, hoje não, né? A partir de 1º de julho, se o governador Fávaro deixar, se ele comparecer, né, Fávaro, nós teremos $15 mil. Normalmente, nós faremos 15 subsídios distritais, 15 projetos de $1.000 cada um. Ou seja, nós temos aí R$75 mil. Mas nós queremos um crescimento, a nossa meta é de chegar a 265 mil e não R$75 mil. E vejam como isso é possível, apenas com a participação de cada associado, de cada rotariano. Eu disse que a per capita em 2023 ficaria em $71, corresponde a R$355 por associado. É possível fazermos isso? Na minha visão, claro. E se dividirmos isso por 12, corresponde a R$30 por mês. Então, daria até para inserir na mensalidade do clube. Se não der para colocar na mensalidade do clube, qualquer ação que seja desenvolvida pelo clube, ele consegue atingir. Os valores são baixos, mas o resultado final para a nossa comunidade vai ser extremamente expressivo. E assim tem na gestão da governadora Alcione e do governador Claudinei. Podem observar que do Claudinei eu já dividi por 2.500, porque a tendência, se eu dividisse por 1.800, daria $138. Como um quadro fala com o outro, à medida que a gente aumenta o quadro associativo, né, e o nosso objetivo é chegar a um fundo anual de 250 mil, essa contribuição per capita diminui. Então, seriam, mesmo falando em $100, R$500 por ano, daria R$41 por mês. É possível fazer isso? Seja com a contribuição individual, tirada do bolso de cada um, seja através de projetos desenvolvidos por cada clube. Cada clube vai definir a melhor maneira dessa contribuição. Por isso, nós esperamos que, com o desenvolvimento do quadro associativo e com essa visão de Fundação Rotária, para que nós possamos realmente assistir de uma maneira melhor às nossas comunidades, o Distrito 4.571 teria, nos próximos 3 anos, e isso colocando dentro do PLD, quem vier depois do Claudinei e assim por diante, teria esse mesmo compromisso. Então, é uma ferramenta de continuidade das ações do nosso distrito. Claro, com o encantamento de cada associado, com a participação efetiva de cada clube. Alcione e Claudinei, se quiserem algum comentário, eu não vejo, incrível, Érica, eu não vejo essa tela para mim. Eu vou voltar aqui e te devolver a condição de hoje. Érica, você viu? Vocês viram como é que é fácil ser governador depois do Pedro Dalboni, né, gente?
Ele já projetou aí a gestão da Alcione e a minha, não é isso? Estou aqui, tá, Pedro? Eu não consigo ver aqui o rosto, não, hein? Sim. Ele não aparece para mim aqui, deu ver o rosto. Só aparece anfitrião, só host. Ele está aqui, adicionar marcação, destacar todas as pessoas, enumerar. Cadê meu pack de comida? Cadê meu pack de comida? Para mim não aparece, não. Você tem que clicar em cima da minha janelinha aqui, lá nos 3 pontinhos. Eu faço aqui do lado. Uhum. É a mesma coisa. Não? Pode ir em participante, vai no nome da Érica e manda a roxo. Então, aí está aqui mais, tornar anfitrião. Isso aí. $10, hein? Correram esquecendo aí. Companheiros, muito obrigado aí ao governador Alcione, ao governador Claudinei, algum comentário adicional, enfim. Isso é um trabalho conjunto que coube a minha missão de apresentação, mas é tudo para que a gente possa ter aí o melhor encaminhamento e o destino do nosso distrito. Alcione. Obrigada, Dalboni. O Jesus está aplaudindo o Dalboni. Eu entrei aqui no meio. Obrigado, eu acho que, obrigada, você fez um trabalho, uma proposta bastante audaciosa, né? E a gente precisa contar com os nossos companheiros, só que para que se chegue nessa proposta do companheiro Dalboni, como ele bem disse lá no início da fala dele, nós precisamos da ajuda de todos. Nós não governamos sozinhos, nós trabalhamos junto com todos, né? E a gente espera atingir isso, mas temos que trabalhar com todos juntos. Mas eu acho que é melhor passar a palavra também para o Claudinei, porque pelo adiantado da hora, daqui a pouquinho as pessoas vão querer fazer as perguntas, eu acho que responder as perguntas, eu acho que seria mais interessante para todos. Não sei se o Claudinei quer fazer algum comentário aí. Vou agradecer aí o companheiro Pedro, né, pela dedicação aí de fazer essa projeção praticamente 23, 24, 25, 26. Já é uma boa projeção. A gente envolver os clubes, envolver os companheiros, né, como eu já disse, com amizade, companheirismo, estimular aí a conciliação do distrito. Só assim que a gente vai conseguir atingir todas as metas, com a ajuda de todos. Parabéns ao Pedro, parabéns ao Alcione e vamos em frente. Muito bom. Bom, como não houve nenhuma pergunta ainda no chat, agora, se alguém quiser fazer algum comentário, levanta a mãozinha que a gente aceita, né? Mas então vai a minha pergunta para os 3 governadores. Não vou incluir o Fávaro, porque o Fávaro já fez a parte dele, agora é de vocês. Nós estamos falando muito no desenvolvimento do quadro associativo da Fundação Rotária, e eu acho que é muito importante essa parte. Mas o quadro associativo realmente está muito ligado à Fundação Rotária, isso não há dúvida. Um clube só cresce no momento em que ele faz um projeto, que ele é ajudado pela Fundação Rotária, que mostra serviço. É dessa forma que nós conseguimos trazer companheiros para os nossos clubes. Então, eu gostaria de saber se há, nos 3, ideias de se fazer alguns projetos que envolva todo o distrito, no sentido de uns eventos, qualquer coisa que possa trazer não só companheiros novos, associados novos, mas como também contribuição da Fundação Rotária. Claudinei, eu acho que você pode falar daquele projeto dos eventos regionais, lembra? Pela ordem de precedência aí, eu acho que é o Pedro primeiro, depois Alcione, eu fico por último. Eu vou ficar esse joguinho agora. Não, ordem de precedência aí, segundo o nosso Ele passou a bola para você. De protocolo MOR. Ele passou a bola para você. Tá bom. Na verdade, Zé, é o seguinte, se cada clube fizer os seus eventos, né, na verdade, a gente gasta mais e tem um resultado menor.
A ideia que a gente está, como assim, criando é que os clubes se reúnam dentro de uma mesma região. Por exemplo, eu falei com o Claudinei, porque ele tem Piquete, tem Guará, tem Lorena, Cruzeiro. Então, eles podem se reunir e ali desenvolver ou um churrasco, uma feijoada, não é? Aumentar o número de participantes e, com isso, ter um resultado mais expressivo. Não é? O Rotary Clube de Cunha, ele tem lá o boi no rolete. Então, o boi no rolete já é tradicional. De repente, dá para emparcerar com outro, por exemplo. Paraty, que está mais próximo de Cunha, pode se aproximar. No Rio de Janeiro, com toda certeza, deve ter isso também. E a gente fazer um evento que congregue todos. E o resultado, a gente ter uma divisão de 30%, 40% para a Fundação Rotária e o restante para o clube. Não é? E dentro do que nós falamos aí de contribuição para a Fundação Rotária, um evento desse já reduziria aquela per capita de $71, que seria no meu ano, não é? De 80 e... comigo de 71 comigo, 87 com Alcione, $100 com o Claudinei. Nossas ações ajudariam muito, não é? E, claro... E não só isso, né, Pedro? Só complementando, se me permita, não só isso, mas também esses eventos maiores, principalmente englobando clubes menores, nós teríamos uma oportunidade maior de divulgação de imagem pública, né? E envolvimento de mais pessoas das comunidades, que o Rotary apareça mais, fora que existe também uma orientação do RI para que os clubes façam, por exemplo, visita do governador, ter a parte protocolar independente, mas como o exemplo que foi feito em São José dos Campos e em outros lugares, a parte de comemoração, ou seja, jantar, reunir mais clubes para baratear isso também para o rotariano. Você já pensou que nem São José, que tem vários clubes, se cada noite for num jantar, só numa semana já fura o bolso do coitado do rotariano, né? Então, incentivar mais união também nesse sentido, que os clubes se reúnam mais, né? Como foi no seu clube também, em Volta Redonda, né? A festiva da visita do governador foi de todos os clubes, né? Sim. Claudinei vai falar alguma coisa a respeito? É isso mesmo. A gente na realidade, a gente já estava fazendo um trabalho de envolvimento com os clubes aqui na região, até expus para o Pedro e para a Alcione. Seria na região B, seriam 16 clubes, vindo de Caçapava até Cruzeiro. A gente tinha programado de fazer um RILA, a princípio, mas a gente estava conversando de fazer uma feijoada ou o boi inteiro no rolete ou no bafo, né, como faz o pessoal de Cunha, e envolver diversos clubes nesses eventos, para arrecadar recurso em conjunto, né? Poderia ser, cada evento, faz o evento, por exemplo, em Aparecida, e reúne todos os clubes da região, pegando Cruzeiro, Piquete, Lorena, Guaratinguetá, Cunha, e aí a arrecadação ficaria toda para 50% para a Fundação Rotária e 50% para o clube de Aparecida, por exemplo. Aí, no outro mês, faria em Guaratinguetá, da mesma forma, os clubes todos se reuniriam e destinavam o recurso em nome daquele clube, não tinha problema nenhum. Ou então, dividir entre todos os participantes. Essa opção. Seria um projeto piloto aí, né? Para que todos os clubes do distrito possam se conciliar entre meia dúzia ou 8 clubes e estar realizando esse evento. Muito importante isso aí, para poder fortalecer não só a imagem pública, como a arrecadação para a Fundação Rotária e para os projetos dos clubes. Esse é um projeto que a gente já vinha desenvolvendo, e logo veio a pandemia, a gente teve que suspender, né? Chegamos a fazer 2 RILAs assim, em conjunto com 6 clubes. Aí, na pandemia, infelizmente, já não pôde fazer, e a gente está buscando tentar fazer isso novamente. Muito obrigada. Eu quero passar a palavra ao Marcelo. Marcelo, que faça a pergunta assim, bem rápida por causa do nosso tempo, ok? Pode falar. Dar parabéns aos 3 pela iniciativa de fazer a demonstração da integração dos mandatos e perguntar como é que vocês estão considerando a criação de novos grupos
versus o impacto que isso pode ter de não fazer com que cada clube já existente aumente o seu DQA. Marcelo, repete aí. Como é que está o balanço entre criar novos grupos e o impacto que isso pode ter em dificultar os grupos já existentes se aumentar o número de quadros associativos? Quando você fala clube, você fala clubes. 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 Marcelo, criação de clube, eu acho que não atrapalha, porque muitas das vezes, assim, igual um dos propósitos nossos é levar a campanha da Poli para a cidade onde não tem Rotary, para que aqueles moradores identifiquem o Rotary. Lá pode se tornar uma célula, entendeu? Um novo Rotary Club. Pode iniciar como um satélite, depois transformar num clube igual de cada um de nós, né? Eu creio que custo, que isso, quando você fala em custo, você tá pensando o que a mais que poderia ocasionar? Não, por exemplo, a gente aqui na Ilha do Governador já tem 2 clubes. E digamos que a gente queira criar um próximo satélite. A criação desse satélite não dificultaria a gente aumentar o número de quadros associativos de cada um dos clubes aqui da Ilha do Governador e fazer com que a gente aumentasse a arrecadação para a Fundação Rotária, já que o clube pode colocar e o satélite não? Aqui já está quase acabando. 9h30. Ivone, querida. Tá. O Marcelo, o satélite ele é bem interessante porque, primeiro, ele é vinculado ao clube patrocinador, né? E você está trazendo os companheiros para dentro da proposta da nossa organização. Sempre lembrando os valores, né? Os 5 valores da nossa instituição. Criar na Ilha do Governador um 3º clube, pode acontecer. Volta Redonda pode criar um 4º clube? Pode. Já foram 5. Né? A princípio, assim, não vejo problema, mas cada caso tem que ser analisado, né, com a sua especificidade, mas a ideia é que a gente trabalhe sempre junto e não criando problema para ninguém, principalmente para os clubes existentes. Mas pode ser, só para alimentar aí instigar o debate, a sua reflexão, pode ser criado um clube baseado em causa, que hoje é uma das propostas de Rotary, sabe? Então, você tem um clube aí voltado só para doação de sangue, o outro voltado para limpeza de praia, sabe? Meio ambiente. Então, tem essas questões, seria um outro clube, mas com viés diferente. Específico. E esses clubes satélite, né, também, eles podem depois suprir membros dos clubes tradicionais, porque às vezes, para a pessoa que entrar, o clube maior está muita gente mais de idade, ele não se integra ali, mas em algum momento ele pode ir indo suprindo. Então, tem várias maneiras com o programa de flexibilização do Rotary. Hoje você pode, como o próprio Dalboni colocou, clubes com causa. Então, a gente não enxerga isso, né, Dalboni, eu acho que o Claudinei acredita mesmo, como prejudicar, talvez até favorecer. Você pode criar um clube satélite sem os vícios do clube tradicional e depois ir trazendo essas pessoas de um clube para o outro e migrando mais gente nova. Tudo depende do trabalho e do conhecimento da área onde você vai estar. Maravilha, obrigado, gente. Marcelo, só para concluir, só um minutinho, Jesus. A ideia, se você, naquela planilha que nós apresentamos, o crescimento de clube é muito pequeno, novos clubes, né? Serão 106, 108, 110. Para chegar aos 2.500 associados, são poucos clubes. A ideia nossa é o acolhimento aos clubes com menos de 10. É que a gente possa entender o porquê desses clubes, desenvolver, esgotar todas as possibilidades, para depois a gente pensar em crescer. Só se surgiu um fato, igual o Cachoeira Paulista, eu percebi ontem que já era um desejo há muito tempo, e um associado do Lions é que iniciou isso tudo. Não é?
Donizete. Então, assim, surgem esses casos novos, essas oportunidades que a gente não pode deixar passar. Mas a ideia é o acolhimento aos clubes com menos de 10. Essa é a proposta inicial. Tá bom. Obrigado. Só uma colocação nesse quesito aí. A comissão de DQA vai necessitar muito do apoio dos clubes, principalmente dos governadores assistentes, de estar detectando a dificuldade de cada clube, porque cada clube tem a sua dificuldade. Então, é preciso que tragam essas dificuldades para que o distrito possa auxiliar, né, no fortalecimento dos pequenos clubes, até se cria um satélite ou não, se amplia o trabalho daquele clube já existente. Então, para o governador distrital, para a sua equipe atuar naqueles fatos isolados, é importante aí a atuação dos governadores assistentes para trazer esse problema particular de cada pequeno clube para a gente estar auxiliando, até mesmo dos grandes clubes, né? A gente precisa contar com os companheiros. Muito importante a sua colocação aí, a sua pergunta. Um abraço. Bom, como não houve mais nenhuma mãozinha levantada, Jesus, Tem por favor. sim, tem o Jesus faz tempo. Sim, eu sei. O Jesus, então, e será... o José do Taubaté tinha erguido, mas desistiu. Pois é, ele desistiu. Então, o Jesus, por favor. Ok, boa noite. Meus queridos parceiros, companheiros Dalboni, Alcione, Claudinei, parabéns aí, show de bola. Pegando a carona aqui na fala da Alcione, e indo na ideia do Dalboni, uma das coisas que, inclusive, eu já conversei até acho que com vocês sobre isso, nós temos que tomar certos cuidados. Crescer o quadro associativo, isso aí não tem discussão. Esse é um caminho, ou vai por esse caminho, ou começa a procurar qual é a porta de saída. Não tenha dúvida, isso aí não tem como discutir. Só que tem algumas coisas que vêm me preocupando já há algum tempo em Rotary. Uma delas é que muitas vezes nós, e eu uso essa palavra, é minha, tá? Nós roubamos o companheiro da sua família. Como é que é isso aí? É que a gente cria eventos constantes em que chega uma época que quase todos os finais de semana o companheiro está comprometido com o Rotary. E aí a sua família realmente não vai gostar disso aí. Muitas vezes as pessoas perguntam: por que você não traz seu filho, sua esposa, seu marido para a Rotary? É que muitas vezes isso eu já escutei, tá? Estou te falando isso aí porque fui escutar. Muitas vezes assim, cara, eu não vou para lá não, já chega o fulano que está lá que a gente não consegue marcar. Eu tive isso comigo. Há uns tempos atrás, o meu filho, a minha família, ninguém queria saber de Rotary, porque eu estava todo final de semana envolvido com Rotary. E uma certa vez eu falei para o meu filho, disse, pô, acho que a gente precisa ir ver uma casa, um apartamento que a gente tem fora do Rio. Eu disse, rapaz, o dia que o Rotary permitir, a gente vai. E aí, nesse momento, eu mudei, e a mudança foi tão boa que hoje meu filho é rotariano. Então, isso aí a gente tem que tomar cuidado e nesse mesmo viés, a gente diminuir o custo que o Rotary é para o associado, como a Alcione falou. Por exemplo, nós temos algumas obrigações que não podemos deixar de cumprir de Rotary Internacional. Por exemplo, os seminários. Nós temos todos os seminários que têm que ser cumpridos. Eu não tenho dúvida disso. Só que eu entendo que a gente tem que descobrir como fazer esse seminário de forma diferenciada. Eu, por exemplo, não entendo como é que um seminário de DQA, que é planejamento, ele acontece depois que a governadoria já se iniciou. Não cabe isso para mim. Planejamento ele vem antes. Então, eu entendo, e eu já vi que isso está acontecendo em outros distritos do Brasil, eu acompanho isso aí, que, por exemplo, vamos trazer os seminários para dentro da Assembleia Distrital. Ela tem que ser mais robusta, mais pensada, só que eu abro mão para os meus associados dos outros finais de semana dele. Menos custo e ele tem mais tempo para o lazer dele. E aí você compromete um pouco mais o rotariano. É uma visão pessoal que eu trago aqui.
nada. E não, eu acho que eu amei uma coisa que eu vi que vocês três apresentaram, e eu acho que eu nunca tinha visto, esse planejamento a longo prazo. Isso aí, vocês três me trouxeram aí um presente que eu não via isso aí. Eu já estou 3 décadas no Rotary e eu não me lembro de nunca ter visto isso. Muito obrigado a vocês, que só me dá só uma injeção de ânimo. Tá? Obrigado. É isso aí que eu queria trazer. E eu gostaria de ouvir de vocês aí. O que vocês acham disso aí? Obrigado. Está lendo os nossos pensamentos, Jesus? Dalboni, fala você que depois vou eu. Andar com Jesus é sempre maravilhoso, né? Ô, Jesus, você sabe que o nosso desejo era colocar os seminários na Assembleia. A grande questão é que você tem que fazer aqueles treinamentos, essa linha segmentada, né? Então, às vezes a pessoa, ele é diretor de protocolo, mas quer estar no treinamento de DQA. Ele gosta. Então, tinha a ideia de fazer o seminário multidistrital, de múltiplas comissões, mas o associado ele tem direito a participar de todos. Então, você fica numa situação bastante assim, delicada. Vale a pena a gente provocar o debate, e por isso esse PLD, para que a gente crie esses pontos já chaves e o próprio associado ele saiba, né? Então, se ele gosta de DQA, lá vai ter o DQA, então ele não vai assumir a diretoria de protocolo, sabe? Algo nesse sentido, para que a gente não tire a oportunidade dele, mas que a regra seja clara e com antecedência. Então, era o nosso desejo fazer, mas quando se volta da Assembleia, a coisa acontece com muita rapidez, e essa repetição de eventos é outro ponto em que você faz o GATS, depois você tem que fazer o 2, você faz o PET, você tem que fazer o 2. Penso que o comprometimento, quando a pessoa assume aquele compromisso, ele tem que participar dos oficiais, porque aí você repete. Você tem que ter nova data, novo final de semana, entendeu? Então, é interessante. Eu acho muito legal para a gente colocar isso nesse planejamento distrital, né? A curto prazo, porque 3 anos é curto prazo, mas já é um princípio, né? Eu vou falar por mim desculpa, os cachorros estão latindo aqui, da fala, né, do que eu já venho conversando, não só com os nossos parceiros governadores do meu ano, mas a gente já tem alguns distritos, já inclusive estão fazendo piloto. No manual de governador existe essa possibilidade de fazer o DQA antes de se tomar posse, né? Eu estou na fase de estudar e considerar muitas dessas coisas. A minha intenção como governadora, como eu disse até para o próprio Jesus outro dia, numa reunião do Conselho Fiscal, eu não posso dizer hoje aqui para vocês, porque eu ainda tenho o Dalboni e o Fávaro na minha frente ainda um pedaço, que eu vou fazer uma per capita mais barata, porque eu não sei o que virá pela frente. Mas eu vou tentar fazer com que a gente esteja mais com a família, barateando, fazendo com que os eventos sejam o menos possível e o mais planejados possíveis. No entanto, nós precisamos da colaboração dos companheiros. Haja visto que o Dalboni não planejou fazer um PETS 2 e teve que fazer um PETS 2, porque os companheiros não foram no PETS. Então, a gente precisa também da colaboração de vocês. Às vezes, o distrito faz porque os companheiros não participam. E isso tem um custo extra para o distrito, porque ele não planejou aquela despesa e vai ter que arcar com aquela despesa. Então, nós também precisamos muito da colaboração de vocês, né? A gente tem a vontade de fazer, mas precisamos de vocês. Certo? Claudinei e Dalboni? Então, gente, nós sabemos que um dos objetivos das reuniões presenciais é o desenvolvimento do companheirismo, que é a mola mestra propulsora do Rotary.
mas nós estamos aí na era Zoom, vamos dizer assim, na era das conversas digitais, como estamos tendo hoje, não é? Então, eu já tenho pensado muito nessa questão de colocar os seminários, de colocar a assembleia durante a semana, pós-reunião, ou seja, a reunião de Rotary geralmente é das 20 às 21 horas. Então, poderia fazer semanalmente, durante a semana, de segunda a sexta, 1 hora, que seria das 21 às 22 horas, esses treinamentos de forma online. Poderia ter uma assembleia presencial? Poderia. Quem quer ir para o companheirismo e para aprender mais, vá à assembleia. Mas quem não puder ir na assembleia presencial e não puder ir no PETS presencial, ele pode fazer durante a semana, das 21 às 22 horas. Pensar nisso. Pedro, pensar nisso, Alcione, porque aí a gente vai facilitar, né? Porque tem gente que realmente não tem condição. Ele quer ficar com a família e não dá para ir. Para a gente não ter que estar fazendo sempre, todos os finais de semana, como diz aí o Jesus. E às vezes acontece isso mesmo. Uma outra, só complementando você, Claudinei, uma outra coisa que a gente precisa visualizar, que alguns treinamentos realmente eles funcionam melhor no presencial, mas outros no visual eles atingem um melhor objetivo. E tem um outro detalhe, hoje nós somos economicamente espichados. Para a gente fazer alguma coisa, a gente tem que tirar um companheiro às 4 horas da manhã lá da Ilhabela, ou às 4 horas da manhã do Rio de Janeiro, e vice-versa, para poder... Então, nós precisamos também levar isso em consideração, para daí ele ficar sentado 2 horas para um seminário, vamos falar, de imagem pública, que visualmente o Zoom vai trazer para ele uma qualidade melhor, ele pode estar sentado, pode estar de bermuda, pode tomar um café, então a gente precisa ver aquilo que realmente é mais viável nessa ferramenta que ela veio para não ir embora mais, né? Ela veio durante a pandemia, que nos ajudou, que nos uniu durante a pandemia, né? E então a gente precisa usar as ferramentas adequadamente. Bom, agora para terminar mesmo, o companheiro José de Oliveira, do Rotary Clube de Taubaté. Por favor, seja bem sucinto. Boa noite a todos, prazer estar com vocês. Eu tenho aqui, tendo em vista aí a própria pergunta da Zélia, a questão da união de clubes e vindo também ao encontro do que o governador Pedro Dalboni nos colocou lá no PET, no encontro do GEAS, a questão do impacto. Eu sinto hoje que esses trabalhos que nós fazemos isolados para a campanha da polio, às vezes eles não surtem o efeito que eu acho que seria bom, porque é um dos programas mais importantes do Rotary, e eu queria dar uma sugestão para pensarmos, quem sabe, nas próximas gestões, nós fazermos ações conjuntas. Então, por exemplo, na visita do governador, nós convidamos os clubes da região ou os clubes do distrito, fazemos uma passeata, uma carreata, o pessoal vem de ônibus e a gente faz um grande movimento na cidade em que o governador vem fazer a visita, por exemplo. Estou dando um exemplo. Então, isso é uma ideia aí dentro da ideia da pergunta da Zélia, né, para a gente pensar em ações mais impactantes, como solicitou o nosso governador Pedro Dalboni. Era isso. Era apenas uma colocação aí. Obrigado. Que legal. Zezinho, toda ideia, ela tem que ser bem-vinda. Toda ideia. E depois a gente faz a triagem, né? Porque a criatividade, a imaginação, ela tem que ser estimulada. Então, bacana, muito legal. Vamos colocar prós e contras, né? E a gente precisa, às vezes, o modelo, que a gente está muito no modelo tradicional, ele seja modificado, né? Então, bacana. E fazer esse barulho aí vai ser legal, né? Esse programa da erradicação da polio é o número 1 do Rotary. E a gente precisa, porque o Brasil está entre os países com alto risco, a gente teve o Peru aqui muito próximo, então está chegando. E o investimento em saúde pública
vai virar um verdadeiro caos se a gente voltar a ter a poli, né? Então, vale a pena. A primeira coisa é esse nome, está muito bonitinho, né? É o retorno da paralisia infantil. Então a gente tem que ter muito... Parabéns aí pela ideia. Vamos depois detalhar isso, né? Todo o planejamento, a gente acaba entrando lá no famoso 5W e 2H, né? Para a gente ver aí o sucesso dele. Então, muito obrigado aí pela sua ideia. Maravilha. Boa noite, presidente José Carlos Braga, demais componentes da mesa presidencial, na tribuna virtual, Mário Soma, associado representativo do Rotary Clube de Nova Iguaçu, classificação plantas e jardinagem, neste período como presidente do Rotary Clube de Nova Iguaçu. Primeiro gostaria de agradecer o Interclubes maravilhoso que foi programado pelo presidente José Carlos, a todos os clubes participantes, agradecer aos governadores que vão começar agora na administração do nosso clube a partir de 1º de julho, o companheiro Dalboni, depois a nossa companheira Alcione e seguindo o companheiro Claudinei. Agradecer pelas palavras que vocês colocaram hoje aqui. Dalboni, desculpa chamá-lo assim, mas informalidade. Nosso clube está com 66 companheiros, você falou 65. Estamos com 66 companheiros e nós colocamos nesse período agora, 2022, 2023, 11 companheiros, né? Infelizmente, 5 outros nos deixaram, tá? Mas nós estamos com as... E agora, na semana que vem, que nós vamos completar 66 anos, vamos dar posse a mais 2 companheiros. Então, vamos chegar a 68 companheiros, né, nesse período. Nossa meta inicial seria 100 companheiros no ano do centenário, mas sabemos que a dificuldade toda que foi colocada pelo próprio Marcelo Vieira, da Ilha, falando sobre criação de novos clubes, como poderia isso complicar ao clube principal, né? Mas eu acho que isso, a importância de se criar clubes, sim, clubes satélites, eu acho isso muito válido. Nosso clube satélite, nós temos 2 clubes satélites no Rotary Clube de Nova Iguaçu, que é o Satélite Centro e o Satélite Luz de Escola, e eles nos dão um apoio importantíssimo nos nossos eventos, nas coisas que nós programamos aqui. Isso é muito importante, né? Então, eu quero agradecer sempre a presença de vocês, ao governador Luiz Carlos Fávaro, meu governador do período, o governador Superação, né, meu companheiro de clube. Fizemos um compromisso, quando ele fosse governador, eu seria o presidente do nosso clube e estamos cumprindo com o nosso trato. E, para mim, foi uma grande honra. As assembleias, os treinamentos, eu acho importantíssimo serem presenciais. A parte virtual foi muito bem-vinda no momento que nós passamos, mas presencial é muito importante. Eu cresci muito quando eu estava em treinamento para ser presidente, porque eu conheci vocês todos, a grande maioria que está hoje aqui no vídeo, né? Eu tive esse contato presencial com vocês, isso é muito importante. Isso é o Rotary, é o companheirismo. A telinha vocês estão me vendo, eu estou falando, vocês estão me ouvindo, né? Mas não tem aquele contato que é muito importante para o Rotary, né? Então, acho que, sim, virtual, o Fávaro fez bastante, né, detalhes, treinamentos Rio, São Paulo, virtual, presencial, é uma despesa grande, mas é válido, é importante. Isso, desculpa, é a minha colocação. E Dalboni, governador Dalboni, você saiba que o Rotary Clube de Nova Iguaçu está de braços abertos
para você, na sua administração. Tá? Dia 29 estaremos lá com a Thelma, que será nossa presidente, Thelma Targino, que será nossa presidente do período 2023-2024, e vamos estar lá com, acho que uns 15 companheiros participando do treinamento distrital. Tá? E governador Alcione também, a mesma coisa, estamos, o Rotary Club de Nova Iguaçu está de braços abertos à disposição para ajudá-la no que for preciso na sua administração no nosso distrito. E Claudinei também, um grande amigo. Claudinei, eu tive com ele, já falei com ele uma vez, e a primeira contato que eu tive com ele pessoalmente foi justamente na Assembleia, não, foi na Assembleia, lá em Vassouras, ele veio falar sobre uma rifa de uma fundação rotária. Foi a primeira vez que eu tive com o Claudinei. Olha a importância da presença dos eventos presentes, que a gente desenvolve isso. Né? Então, Claudinei, governador Claudinei também, o Rotary Club de Nova Iguaçu está de braços abertos e, no que for preciso, estamos aqui para ajudá-los. E, governador Dalboni, eu, próximo período, farei parte de imagem pública do Rotary, no meu clube. Né? Então, isso é muito importante para que a gente possa trazer, ainda divulgar a Rotary e trazer mais novos companheiros para o nosso clube. Então, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pelas palavras que vocês falaram hoje, né? Nos orientaram, né, no que será a administração de vocês, a todos os companheiros que estão aqui presentes, os presidentes de superação que estão aqui presentes também, governador Luiz Carlos Fávaro, meu amigo, companheiro, muito obrigado por tudo, e presidente José Carlos Braga, uma boa noite, muito obrigado por tudo, e agora eu passo a palavra agora ao César Murilo, companheiro César Murilo. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Bom, boa noite, companheiros. Justificando a ausência do César, porque hoje é dia de maçonaria, então, infelizmente, ele não está aqui com a gente. Eu vou fazer aqui estatística na tribuna virtual Érica Roriz, associada representativa do Rotary Clube de Engenheiro Paulo de Fronten, dentre todas as funções que exerço no distrito, governador assistente 2022-23. Nós tivemos aqui na sala, pelo que eu pude contar na telinha, 112 participantes. Nós já nominamos os presidentes, então nós tivemos 21 presidentes presentes e 35 clubes, mas eu não posso deixar de nominar aqui os governadores presentes na sala. Luiz Carlos Fávaro, 2022-2023. Valdir Nunes Ribeiro, 2006-2007. José Roberto Lebes Pires, 2008-2009. Janilson Dias Teixeira, 2013-2014. João Batista Pires Filho, 2014-2015. Pedro Loureiro Durão, 2014-2015. Guilherme Santos Barbosa, 2016-2017. Cacima Timoni Góes Campanha, 2020-2021. Pedro Luiz Dalboni da Cunha, 2023-2024. Alcione Maria Gianico de Araújo Viana, 2024-2025. E Claudinei Barros Magalhães, 2025-2026. 8 governadores assistentes: Amália Sena, Érica Roriz, Francisco Jesus, Cleonice Datum, Luiz Eduardo, Mariângela Eloy, Maria Madalena e Dagmar Sena. A Silmara. Bom, eu não vi o nome dela aqui na sala. Desculpa, governadora Alcione. E olha que eu olhei, é que ela não pode ter entrado, né? A sala lotou. E eu, né? Esqueceu também, né, Gata? Simone, perdão. Simone. Ela está aí. Ela está aí. Pode falar, porque ela está aí. Ciomara Castro, então. Perdão. Nós tivemos, então, com isso, 10 governadores assistentes presentes. Bom, antes de encerrar, gostaria de agradecer a presença de todos, em especial do governador Pedro Dalboni,
governador indicado Alcione Viana e ao governador designado indicado Claudinei Magalhães. Mas antes eu queria só salientar algumas questões aqui que eu observei e eu achei importante. A primeira foi o que o Claudinei falou, da amizade, companheirismo e tolerância. Acho que a tolerância a gente precisa no mundo, né? Então, acho que isso é importante. A amizade a gente já conquista, né? Mas a tolerância a gente precisa ter atenção. A união dos clubes, também acho isso, né? A gente já se une, né, no clube, né, os associados, né? Mas a união dos clubes melhora, eu acho que a integração entre todos. Também achei bastante importante. Isso foi o companheiro José que falou, concordo com ele. E também agradecer a união dos governadores. Eu achei bacana isso, né? Ter um planejamento a longo prazo e com a união que vocês passam para a gente. Isso é bastante interessante e importante. Mas antes eu gostaria de saber se o governador Fávaro quer falar alguma coisa. Fávaro fala. Meu presidente, não pergunta se o governador quer falar, porque... eu quero parabenizar você, o clube, né, por essa iniciativa de trazer os governadores, meus sucessores aí, que trazendo informações é sempre bom, né? E é bom vê-los motivados. É muito bom ser governador, eu sempre digo isso, né? É uma felicidade muito grande esse momento que eu e Kátia estamos vivendo no distrito. E isso graças aos companheiros que nós temos no distrito, né? São mais de 1.800 companheiros, a gente assumiu o distrito com 1.680, me parece, por ali. Hoje já passamos de 1.820 ou 1.830, não tenho o dado aqui correto, né? Mas o carinho que a gente recebe a cada encontro que temos com os companheiros, seja em qualquer lugar, qualquer clube, né? Do centro do Rio ao litoral norte de São Paulo, um espetáculo, né? Hoje eu aprendi que eu estava em São Paulo, como eu falei mais cedo, em Cachoeira Paulista, e aprendi, vim por uma estradinha linda, maravilhosa, que é a Estrada Real aqui, passando por Cunha. Que lugar maravilhoso, que estrada maravilhosa. E em menos de 2 horas eu já estava aqui em Paraty, né? Se eu viesse lá do Rio, talvez eu levasse 3 horas e bordoada, quase 4 horas para chegar em Paraty, vindo pela Rio Santos. Mas eu fiquei muito tocado aqui com o que eu vi hoje, né? Quero parabenizar, né? Isso aí demonstra que o distrito fez a escolha certa na hora que elegeu o governador Dalboni, a governadora Alcione, o governador Claudinei, né? E é isso que a gente tem que fazer, é preservar sempre a continuidade, procurar sempre o melhor para os nossos associados, procurar sempre o melhor para o Rotary. Parabéns a todos. Muito obrigado pela atenção aí. Fiquem com Deus. Uma boa noite. Deixa eu dizer aqui, o governador Henrique está aqui também, estou vendo ele ali, ó. Eu não sei. Eu ia acabar de falar isso, governador Fávaro. Liguei para a Zélia agora. É porque eu já tinha justificado no início da reunião que aqui estava chovendo muito e eu estava com muito medo. Eu não mexi em nada no computador, deixei ele parado aqui. Então, eu peço desculpas, o governador Henrique Sampaio Ferreira, 2017, 2018, também esteve aqui na sala. Nós temos que justificar que a sala lotou, gente, ela deu 100. Então, ela dá 100, se ela cair novamente, as pessoas começarem a entrar e às vezes a gente não consegue ver. Então, peço desculpas aqui, porque hoje eu realmente fiquei com medo. Deu 100 porque só cabia 100, né? Porque se fosse... Pois é, senão teria ia dar mais. muito mais, com certeza. E também dizer que Parabéns. o Rotary Clube de Resende, Campos Elíseos,
transferiu a reunião para essa. Então, quero agradecer aqui a presidente Sueli, que está aí com o grupo de companheiros do Resende Campos Elíseos. O São José também e o Pinda também. E o Guanabara Galeão também. Petrópolis também. Obrigado ao governador Fávaro. E agora vamos fazer a entrega virtual dos certificados aos nossos palestrantes. Pedro Luiz Dalboni da Cunha, obrigado pela presença. Érica, pode ler, por favor? Posso. O mesmo teor para todos os governadores que se apresentaram aqui. Certificado de apreciação. O presidente do Rotary Club do Rio de Janeiro, Sernan Betiba, José Carlos Martins Braga, juntamente com os presidentes dos 29 clubes parceiros desta reunião interclubes, com o tema Governadoria, Integração e Continuidade, conferem esse certificado a Pedro Luiz Dalboni da Cunha, governador eleito para a gestão 2023-24, pela brilhante exposição do tema durante esta reunião interclubes. Rio de Janeiro, 18 de abril de 2023, assinado pelo presidente José Carlos Martins Braga. Com o mesmo teor, para a governadora indicada para a gestão 2024-2025, Alcione Maria Janico de Araújo Viana. E para o governador indicado designado para a gestão 2025-2026, Claudinei de Barros Magalhães. Obrigado, Claudinei de Barros Magalhães. Obrigado pela presença. Agora convido a associada e presidente do Rotary Club Rio de Janeiro Dois Irmãos, a companheira Almira Beckman, para o encerramento da reunião. Obrigado a todos. Obrigada, José Carlos. Na tribuna virtual, Almira Beckman, né? Já falou, presidente do Rotary Club Rio de Janeiro Dois Irmãos, e Pedro, nós temos 38 associados, tivemos 40, mais 2 por transferência, mas pretendemos continuar tendo mais associados. Tá? Então, obrigada aos futuros governadores Pedro Dalboni, Alcione Viana e Claudinei Magalhães pelas informações dadas. E obrigada a todos pela presença. E convido a todos para saudarem a bandeira. Boa noite. Érica. Gostei de ver a presença aí do companheiro Silvio Chacapaz, aí, já recuperado do acidente. Um abraço, Silvio. Estou com saudade. Boa noite, governador Fábio. Boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, muito obrigado. Feriado. Parabéns a todos. Bom feriado a todos. Obrigado a todos pela presença. Boa noite a todos. Parabéns pela reunião. Hein? Obrigada, Solange. Um abraço a todos. Um abraço, Henrique. Boa noite a todos. Obrigado pelo carinho das presenças. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite, Célia. Parabéns. Boa noite, Pedro. Boa noite. Até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigada, irmão Sidney Rett. Estou ouvindo sua voz. Boa noite a todos. Boa noite, Celi. Muito bom. Aí, Elião, tudo bem, meu querido? General Motors, mais de 30 anos. Gente, vamos contar. Vamos fechar? 5, 4, 3. Beijão para todos. Ganhei o carro na Rita. Tchau. Ficam com Deus. Um abraço. Um abraço a todos. Muito obrigada pela presença. Mário Soma.